feito, papapá, papapá, você vai lá na loja, quebra o pau, não resolve, você vai para a justiça. Você vai usar as normas do direito do consumidor. Aí você vai levar a sua causa para as pequenas causas. O juizado especial. O juizado especial tem um procedimento, que são regras. Ela vai ter uma audiência de conciliação, depois vai ter uma audiência para ouvir testemunha, papapá, papapá. O que é isso? São regras. Regras processuais. Tudo bem? Regras jurídicas são comandos normativos sobre o que deve ou não ser realizado. Olhem só, comandos normativos. O que é um comando, né? A ideia de comando. Vamos pegar o comando militar, uma ordem, uma missão, uma estratégia, uma atribuição que tem que ser feita. Tudo bem? Então agora a gente não está falando mais de diretriz. A gente não está falando mais de interpretação. Nós estamos falando de comando. Comando. Beleza? Tudo bem? Tá? Tranquilos? Ô Dani, eu falei já sobre isso, tá? Só para voltar aqui para você, a aula de hoje, ela está a partir da página 74, tá bom? A partir da página 74, então é um contexto todo, tá? Eu falei já sobre isso. Vamos lá. Então a gente começa a falar agora das regras. Como a gente trouxe uma definição de regra, de princípio, vou trazer também para vocês uma definição de regra, de Eros Roberto Grau, que foi ministro do STF, que se aposentou há alguns anos. Tudo bem? O ministro Eros Grau, ele vai dizer: as regras jurídicas, não comportando exceções, olhem só, são aplicáveis de modo completo ou não são, de modo absoluto, não se passando mesmo com os princípios. Olha que interessante. Você aplica ou não a regra de maneira absoluta, tá? Não se passando mesmo com os princípios. E aí ele vai diferenciar. Os princípios possuem uma dimensão, a dimensão do peso ou da importância, que não comparece nas regras. Então, o princípio, a gente tem uma análise de importância. Qual que é a importância para o meu processo daquele princípio? Agora, na regra, nós não temos isso. A regra, você aplica ou não aplica. Ela tem uma outra análise. Tudo bem? Vamos lá. Regras jurídicas. Comandos normativos. Aplicação direta. Específicos. Imperativos. Vem de imperatividade, né? Não tem escolha, tá? Fixa a norma de conduta. Então, é uma norma de conduta fixada. Ó, é assim que tem que ser. É isso aqui que você tem que respeitar. O limite de velocidade aqui é tanto. Tudo bem? E ela traz consequências. Óbvio. Quais são as consequências, né? São as sanções, em linhas gerais. A sanção da norma. A punição. Nós sabemos aí, ó, se você ultrapassar os limites de velocidade, né? Você vai ter as consequências. A multa, os pontos na sua CNH, não é isso? E se ocasionar um acidente, a possibilidade de um processo, papapá, papapá. Tudo bem? Tá? E aqui a gente também tem uma citação muito legal do professor Wagner Valera, que também é da PUC São Paulo. Tudo bem? Foi meu professor na especialização lá na PUC. Ele vai dizer: ao princípio, portanto, estará sempre reservada certa função ordenadora do sistema. Olha só. O princípio, ele vai dar ordem no sistema. Ele atua como bússola que ajusta o rumo a ser seguido. Lembra o que eu disse a vocês da analogia da luz? A luz está lá embaixo, lá. Opa, ali é um caminho que eu tenho que seguir.
Estou perdido aqui, apareceu uma luz lá, eu vou seguir ela. Tá bom? Ele fala a ideia de bússola, né? A bússola. A bússola do Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Olhem só. Qualquer desvio deverá ser corrigido, porque o destino já foi traçado pelos valores. Assim, princípios são normas que descrevem o que se poderia chamar o estado ideal a ser alcançado pelo sistema. Então, quando você fala, o nosso sistema tem determinados princípios, significa que a gente elaborou como que deve ser a nossa convivência, como que deve ser o nosso sistema, né? Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o Estado, as pessoas, a sociedade devem viver respeitando a dignidade humana. Ah, Sérgio, mas, né? Alguém deve estar aí não escrevendo, mas pensando kkkk, né? Não acontece no dia a dia. E, infelizmente, não. Mas não significa dizer que não tem uma importância de futuro, de planejamento, tá? Deles derivam as regras que concretizarão, a partir das concretas situações de vida, os planos de programas tracejados pela Lei Suprema. Lei Suprema é a nossa Constituição. Então, o que o professor Wagner está dizendo? Que a regra, ela também nasce de certos princípios. E a ideia da regra é concretizar aquilo que está no princípio. Tudo bem? Então, às vezes, o princípio, ele traz algumas ideias que a regra, ela dá o peso de regra de maneira que você vai concretizar aquilo que está no princípio. Tudo bem? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito de exemplo para ficar claro, tá? Vamos lá. Vamos analisar que você fez uma execução de um cheque. Alguém passou um cheque para você, o cheque voltou, você vai executar o cheque. Você tentou receber, não conseguiu. Aí você vai fazer a execução do cheque na justiça. E aí o devedor, ele é citado, intimado, ele não paga, nem na justiça. Aí o que o seu advogado vai fazer? Vai tentar penhorar bens do patrimônio do devedor. Tá? Aí você localiza, você vai lá no Detran, faz uma pesquisa, o juiz pesquisa, o seu advogado pesquisa, nossa, ele tem um veículo. Então vamos bloquear, vamos penhorar esse veículo. Beleza. Só que aí, no momento que penhora o veículo, ele contrata um advogado e ele faz uma defesa no processo, alegando que aquele veículo é o seu instrumento de trabalho. Ele é um taxista. Ele é um motorista de aplicativo, né? Da Uber, Garupa, certo? E tantos outros aí, né? Agora a gente tem vários. Beleza? Então é o ganha-pão dele, é um instrumento de trabalho dele. E aí a legislação, ela traz uma regra. Olhem só, esse exemplo é perfeito. A legislação processual, lá na execução, traz essa regra, que o instrumento de trabalho é impenhorável. Tá? Por quê? Se você tirar o ganha-pão dele, você vai ferir a dignidade dele e da família dele. Só que a dignidade da pessoa humana é um princípio. Então, nesse caso, a gente tem uma regra que está concretizando esse princípio. Tudo bem? Tantos outros exemplos. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Isso é uma tarefa fácil? Você dizer que isso é princípio, o peso do princípio, qual que é o princípio que eu aplico, né? Já pararam para pensar? Vamos lá. Ah, eu tenho um processo aqui, eu tenho mais de um princípio. Qual que eu vou aplicar? Qual que o juiz vai aplicar? Qual que o ministro do STF vai aplicar? Qual que o desembargador vai aplicar? Não é uma questão tão simples. É difícil você dizer que um princípio vale mais que o outro. Todos estão dentro de uma harmonia. Todos podem ser utilizados para resolver situações jurídicas, né? Então não é uma tarefa simples. Pergunto a vocês, nós começamos a aula falando do dano moral. Faça uma análise aí, quanto que vale uma moral? Ah, ele sofreu um acidente lá, ficou sequela na perna dele, ele não pode mais andar de bicicleta, correr, jogar bola.
aquilo ali trouxe uma depressão para a vida dele, problemas psicológicos, ele é novo, né? Ele não vai, inclusive, conseguir entrar numa grande empresa por conta dessas dificuldades, em virtude da sequela do acidente de trânsito. Ele tem direito a dano moral? Tem. Aquilo ali afetou a integridade física dele, afetou a personalidade jurídica moral dele. Ele tem direito à indenização? Tem. Pergunto a vocês, qual que é o valor? Tem uma tabela? Ah, cortou o braço é tanto. Sujou o nome da pessoa no SPC Serasa é tanto. Não consegue andar é tanto. Não tem. Então é uma tarefa difícil. Eu tenho juízes, né? Não é que eu tenho. Tem juízes que eu tenho contato, que são amigos. Alguns juízes já foram clientes lá do nosso escritório, né? Outros juízes são amigos em virtude da caminhada acadêmica nossa, de livro, congresso. E quantas vezes eles já relataram, ó, Sérgio, você não sabe a dificuldade que a gente tem de achar um valor de dano moral, né? Porque a lei, ela não fixa isso como regra. E como é que a gente resolve isso, pessoal? Com princípio. Tudo bem? Com princípio. Vocês vão estudar no direito civil, na responsabilidade civil, né? Que a indenização, ela mede-se pela extensão do dano. E que o juiz também ele tem que se valer de princípios para apurar o valor indenizatório. Está no Código Civil. Tá? Vocês vão estudar mais à frente. Então, qual que é o parâmetro nosso para indenizar do aspecto moral? Princípio, tá? Então, enfim, não é uma tarefa fácil, né? E quando a gente tem lacunas, às vezes, o juiz se depara com uma situação em que a lei não fala nada. E aí? Como é que ele vai resolver aqui? Vamos pegar, pessoal, isso aqui é legal que eu vou dizer, a sociedade homoafetiva, beleza? Sociedade homoafetiva. Tivemos um julgamento no STF, eu acho que foi 2015, se eu não estiver enganado. O que o STF fez? Ele reconheceu a sociedade homoafetiva como uma unidade familiar, equiparada ao casamento. Só que quando a gente faz a leitura da Constituição, da regra constitucional, a regra constitucional diz, né, que é reconhecida a instituição familiar, a figura do casamento entre homem e mulher. Está lá na Constituição. Então, o que o STF fez? Ele invocou alguns princípios. Opa, peraí. Então, nós vamos fazer uma outra leitura dessa regra. A sociedade homoafetiva também é uma entidade familiar. Nela tem amor, tem carinho, tem afeto, etc. Beleza? Então, olhem só a importância do princípio. Mesma coisa, quando o STF ele analisa questões relacionadas à saúde, à vida, à medicina, né? Tivemos também outros julgamentos, por exemplo, aborto de anencéfalo, a questão do feto, ele está sendo gerado sem um céfalo, né? Se pode ou não fazer o aborto. Teve uma também sobre as células tronco, né? Não vou me lembrar agora o que é. Então, tem muitos julgamentos dos tribunais superiores em que a gente usa princípio para poder entender aquelas regras. E quando eu tenho conflito de normas? As normas não se bicam, né? A gente tem um confronto entre elas. É o princípio que vai resolver. Olha que exemplo legal. Revisão de alimentos. Ah, Sérgio, o pai está pagando a pensão alimentícia, 30% do salário mínimo. Mas depois de 2 anos, 30% não está dando. A gente pode entrar para aumentar? Pode. A grande questão é essa. O pai pode pagar mais? Né? E aí entra, ó, necessidade, possibilidade. Então, são análises de princípios. Não é porque 2 anos depois a necessidade aumentou que vai ter o direito. A gente precisa verificar se depois de 2 anos ele pode pagar além dos 30%. Entenderam? Então, são situações que os princípios irão resolver. Tudo bem, gente? Vamos lá? As normas dispostas na Constituição Federal constituem o ponto de partida do trabalho do processualista. Então, o professor Medina, é um professor que eu indiquei a vocês, inclusive,
nas aulas iniciais, ele tem até um CPC anotado que ele fez, né, comparado. Ele jogou na internet, você puxa até de maneira gratuita, tá? Procurem depois. José Miguel Garcia Medina, CPC comparado PDF, você puxa de graça, tá? Então, o professor Medina ele está dizendo, olha, as normas constitucionais é o ponto de partida do processo. Então, o processo tem que olhar para as normas. O que são normas? Regras e princípios. Os princípios são constitucionais e infraconstitucionais. Princípios que estão na Constituição e princípios que estão abaixo da Constituição, que é na legislação que fica abaixo. Por isso o termo infra, tá? Mas nós temos uma supremacia e uma sintonia constitucional. Então, não adianta vir o Código Penal, vamos mudar o Código Penal, né? Inclusive, parece que hoje o presidente Bolsonaro, ele alterou o Código Penal, né, para tipificar um novo crime. Depois dei uma olhada, tá bom? Quando a pessoa persegue alguém pela internet, né, agora virou crime, saiu hoje, tá? Olhem só, as normas abaixo da Constituição têm que ter sintonia com a Constituição. Então, eu não posso criar algo na lei infraconstitucional contrário à Constituição. Então, a gente tem que respeitar. Tudo bem? A aplicabilidade é imediata. Quando a gente fala de princípio e de regra, se você vai aplicar o princípio, ele não tem um tempo. Esse princípio vai valer daqui a 2 anos. Não. Se você escolheu ele e vai aplicar no caso concreto, você vai aplicar. E a regra, de igual modo, tem regra para aquele caso, ela tem um poder imediato. Tudo bem? Mas se eu tiver, pessoal, se eu tiver colisão, o que é a colisão? É o confronto. Se eu tiver regras ou se eu tiver princípios também que vão se colidirem, tá? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo com outros princípios, né? Razoabilidade, proporcionalidade. E aí o juiz ele tem que achar uma saída, porque ele precisa dar resposta àquelas situações. Tudo bem, gente? Ok? Um exemplo de princípios que estão na Constituição e que também estão no Código. Olha que interessante. Tá? Eu acho que eu até já passei isso para vocês na nossa primeira aula. Então, nós temos situações aqui que estão no nosso texto constitucional desde 88 e o nosso Código, que é de 2015, ele acabou reproduzindo, mostrando que o nosso Código ele tem que ser constitucionalizado. O nosso Código de Processo, né? Aí, ó, a Érica já colocou para nós aí. Obrigado. Depois dê uma olhada, que é interessante, tá? Para quem gosta aí de direito penal, né? Direito digital. Tudo bem? Mas olhem só, então nós temos essa análise. Temos princípios constitucionais e o Código de Processo não pode caminhar na contramão. O que fez o nosso Código, que é de 2015? Ele pegou vários princípios e colocou nele. Então, estou colocando para vocês aqui alguns. Tudo bem? Ilustrando essa questão de sintonia, tá? Vamos lá. Processo. Olhem só a importância da aula de princípios. Processo é um método composto de regras e princípios para o exercício da jurisdição. Então, é um método composto de normas, porque normas jurídicas é um gênero, e aí a gente tem as espécies. Tudo bem? Regra e princípio. Então, o que o juiz deve observar? Regras e princípios dentro do processo. Esse exemplo da pensão alimentícia ela é interessante. Olhem só, o que está na lei? Regra. Que o pai, né, o parente, tem que pagar, prestar alimentos ao seu filho, ao seu descendente. Então, isso é uma regra, não é uma regra? Beleza? Tranquilo. Então, tá lá, 30% do salário mínimo. Aí, depois de 2 anos, nossa, não tá dando. Não tá dando. Apareceram outras despesas, papapá, papapá. A lei vai dizer que eu tenho direito de entrar para aumentar? Sim, vai dizer.
Código Civil, está na Lei de Alimentos, então é uma regra, tudo bem? Mas o juiz, para condenar ele a aumentar a pensão, meramente a regra, a lei vai ser útil nesse caso? Ah, ele é obrigado, ele que se vire, né? Desculpa a expressão, ele que se dane, que pague mais. Ele é pai? Não é assim. E aí entram os princípios: necessidade, possibilidade, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, né? Ele ganha um salário mínimo, já está pagando 30. Aí agora a criança representada pela mãe quer 50% do salário mínimo. E aí ele tem outra família, ele tem outros filhos, ele paga aluguel. Ele é brasileiro, né? Com um salário mínimo. E fazer tudo isso, esse é brasileiro. Esse é o brasileiro que vive com salário mínimo nesse nosso país. Para esse, não sou Raul Gil não, mas para esse eu tiro o chapéu. Entenderam? Então, o processo, o que nós temos no processo? Regras e princípios. O artigo 1º do CPC também vai dizer: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas da Constituição. Então, o juiz ele tem que seguir as normas da Constituição. Aqui é o fenômeno da constitucionalização do processo. E aí, nós temos alguns artigos do CPC que trazem essa realidade, tá? Artigo 5º, se você tem um código aí, é só seguir comigo, é só acompanhar. Mas isso aqui vai ficar para vocês. Artigo 5º, olhem só. Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O estudo da boa-fé também tem nos contratos. Também temos a boa-fé na Constituição, né? A boa-fé nos relacionamentos da sociedade, uma sociedade ordeira, uma sociedade que tem que ter a paz, a segurança jurídica. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar. Olhem só, cooperação. Também é um princípio, né, muito importante do nosso CPC, que está na Constituição, mas com outro nome, que é o princípio da solidariedade. Lá no artigo 3º, nós temos a Constituição dizendo que nós temos que ter uma sociedade solidária, né, justa, livre, papapá, papapá. E aí a solidariedade para nós tem esse nome de cooperação. Tudo bem? E aí a gente tem aqui o artigo 8º. Deixa eu ver aqui. Tá. A gente tem aqui o artigo 8º, que eu vou encerrar essa primeira parte na aula nesse artigo. Olhem só, o artigo 8º, tanta coisa que tem nele aqui. Tudo bem? Nós estamos falando do CPC, tá? Do CPC. O que diz o artigo 8º? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo, olhem só, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência. Então, o juiz tem que respeitar e aplicar, tudo bem? Todos esses princípios. Sérgio, então o que a gente tem nesse artigo 8º? A gente tem princípio e tem regra, né? Ele é um artigo rico. Legalidade é uma regra. É isso? As leis. Tá bem? Publicidade também é um tipo de regra. Tá? Então, é um artigo que nós temos tanto princípios quanto regras. Beleza, pessoal? Então, importante aqui também essa situação para passar para vocês. Então, até agora, nós fizemos uma introdução da aula de princípios, falamos dos princípios jurídicos, falamos dos constitucionais e infraconstitucionais, tudo bem? Fizemos uma diferenciação entre um e outro, tá? Fizemos a diferenciação entre princípio e regra, e nós já estamos estudando a aplicação dos princípios no processo. A gente já está começando a ideia de aplicar o princípio no nosso processo. Estou dizendo a vocês, o juiz tem que aplicar as regras e os princípios para poder decidir um litígio. Tudo bem, turma? Tudo bem? Tranquilos?
Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aqui que eu disse agora há pouco? Temos aí 5 minutinhos para para o nosso intervalinho, né? Eu tive que dar uma corridinha aqui, porque a gente começou a aula com um atraso aí considerável. Tiago, quer falar algo? Pode falar. Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Uma lei estadual seria uma lei infraconstitucional? Sim, sim. Boa pergunta. Quando nós estamos falando de normas infraconstitucionais, são todas aquelas abaixo da Constituição. Pode ser estadual, pode ser federal, pode ser municipal. Uma lei municipal, tá? Vamos analisar que o estatuto municipal, que é uma lei municipal, né? Ela de uma hora para outra, ela cria uma situação que fere a Constituição, tá? Então ela é o quê? Inconstitucional. Por isso que existe a ação direta de inconstitucionalidade, que as pessoas vão ao STF para o STF declarar aquela norma inconstitucional, porque ela está ferindo o texto constitucional. Por isso que o STF é um guardião da Constituição, tá? É um guardião. Beleza? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguém aí quer falar algo dessa primeira parte da aula? Sobre princípios, sobre regras, princípios jurídicos? Elaine, pode falar. Ô, professor, a Constituição então serve como princípios para gerar as regras? Sim, sim, isso também está correto. Dos princípios constitucionais, nós tiramos algumas regras, tá? Tiramos algumas regras. Mas as regras também podem ser fruto de mera atividade legislativa. Mas o princípio, ele também cria a regra. Então, temos princípios constitucionais que vão também fazer a criação de regras. Mas nós também temos regras constitucionais, não só princípios, temos também regras constitucionais, tá? Nós temos a legalidade na Constituição, né, que é uma regra, tá bom? Alberto, pode falar. Alberto, levantou a mãozinha aí, quer falar algo? Não, professor, não levantei a mão, não. Levantei a mão, não, professor. Ah, beleza. Jóia. Vamos lá. Ó, o Christian, né? O Christian mandou no grupo aí. Se o lockdown é inconstitucional ou não, né? Uma boa pergunta, uma pergunta polêmica, beleza? A gente vai para o intervalo agora, né? 8h30. E depois do intervalo aí eu vou falar alguma coisinha a respeito. Mas se alguém quiser também aí pensar ou pesquisar, se o lockdown que alguns prefeitos e governadores estão decretando, se isso é constitucional ou não, tá? Eu vou fazer aqui uma explanação rápida depois do intervalo, mas do ponto de vista jurídico, pelo amor de Deus, não é do ponto de vista político. Hoje é difícil entrar em alguns debates, porque as pessoas levam para o campo político, tá? Tudo bem? Então, eu vou falar alguma coisa aqui relacionada ao ponto de vista jurídico, tudo bem? Mas que vocês também possam ir falar alguma coisinha, tá bom, pessoal? Vamos para o intervalinho aí, 20 minutos? Pode ser? O horário de intervalo a gente tem que respeitar, né? E depois a gente compensa alguma coisa aí até umas 9h50, dá para levar a nossa aula aí. Tudo bem? Intervalinho aí, 20 minutos. Até já.
Gente, tudo bem? Vamos retomar aqui a última parte da nossa aula? Pode ser? Vamos lá? Podemos? Dá um joinha para nós aí. Podemos? Bora lá? Beleza, professor? Tamo firme aí. Beleza. Joia. Então vamos lá. Vamos caminhar aí. Ó, eu vou dar mais uma adiantada aí com a matéria, tá? E depois a gente faz um debate no final da aula sobre essa questão aí do lockdown, ok? Tudo bem? Então vamos dar uma adiantada, porque se eu abrir agora, a gente vai estender um pouco o debate e às vezes corre o risco de não terminar a aula de hoje aqui no conteúdo proposto, tá bom, pessoal? Então vamos dar uma caminhada aí e a gente no finalzinho a gente fala do lockdown, beleza? Que trabalha também uma questão de hierarquia normativa, né? Então vamos tentar fazer uma análise do ponto de vista jurídico. Vamos lá. Vamos caminhar aqui. Daqui a pouco a gente fala do lockdown, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui na aula, né? Na matéria de hoje. Lembrar que nós estamos trabalhando a questão dos princípios e esse artigo 8º é uma novidade desse código de 2015, porque ele traz consigo várias ideias constitucionais. Questão da legalidade, publicidade, eficiência, dignidade da pessoa humana, são questões constitucionais que o novo CPC colocou e inseriu dentro dele. Tudo bem? Tá? Então, é um artigo aí interessante, extremamente relevante para o fluxo aí da nossa matéria. Esse foi o ponto que nós terminamos a nossa aula aqui antes do intervalo. Vamos lá, vamos conhecer mais alguns dispositivos. Olhem só, artigo 9º, eu estou dizendo do CPC, estou dizendo do Código de Processo Civil, que é uma lei federal de 2015, tá? Que você tem aí o código, né? Você tem um vadimécum Saraiva que você teve direito quando você entrou no curso. Mas também é um código que você baixa pela internet com bastante tranquilidade. Artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, turma, vamos lá, artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, você pode condenar alguém do ponto de vista civil, mas você tem que ouvi-la, você tem que dar o direito de defesa. Tudo bem? Artigo 9º, tá? Vamos lá. Artigo 93. Agora a gente está na Constituição. O artigo 9º ali é do CPC. O artigo 93, inciso 9º, é o inciso da Constituição Federal. O que diz esse inciso? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, o que está dizendo o Código? Que todos os pronunciamentos do Poder Judiciário devem ser fundamentados. Serão, né? E fundamentados. Tudo bem? Sob pena de nulidade. Tá bom, pessoal? Então, o artigo 93, ele traz essa ideia para nós, tá? Que os julgamentos deverão ser públicos e fundamentadas as decisões. O juiz, ele pode negar o direito de alguém, mas ele tem que fundamentar. Ele tem que dizer, tá certo? O porquê que ele não tem aquele direito. Ele tem que enfrentar todas as teses, todos os debates dentro daquele processo. Tudo jóia? Vamos lá? Agora eu acho que vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais nítido para a gente resolver aqueles problemas do início da aula. Vamos recapitular aqueles casos. Olhem só. Fátima propôs uma ação de indenização contra Pedro, requerendo sua condenação ao pagamento de danos materiais e danos morais. Pedro contestou a ação,
alegando que a responsabilidade pela quebra contratual tinha sido de Fátima. Em determinado momento processual, Fátima juntou ao processo um documento novo. O juiz, de posse do documento, entendeu que o processo estava pronto para ser julgado e proferiu sentença de procedência dos pedidos iniciais sem a oitiva prévia do réu, condenando Pedro ao pagamento do valor integral de danos materiais e morais requeridos por Fátima. Beleza? Então, esse é o caso, esse é o case, essa é a situação problema, que inclusive está na apostila, né? No material dessa semana, em que Fátima entra com a ação, Pedro se defende, no meio do processo ela junta um documento, e aí o juiz, a partir desse documento, ele condena Pedro. Tudo bem? Eu queria saber de vocês, vamos lá. Vamos debater aí nesse início de aula pós-intervalo. O juiz acertou, o juiz errou, ele pode assim agir, ele não pode. Fala, Fabiano. Professor, o juiz errou, ele não pode proferir a sentença sem antes, mesmo que tenha juntado documento novo, sem antes ouvir, levar o conhecimento da outra parte, ok? Beleza. Mas o que ele teria? Ele teria que levar o conhecimento da outra parte? O documento novo? Não, ele não pode proferir a sentença, porque é um documento novo que entrou e tem que ter a oitiva dela, de acordo com o artigo 9 do Entendi. CPC, direito de defesa. Tá. Teria que ter a oitiva da parte com relação ao documento que juntou, correto? Isso, eu entendi dessa Beleza. forma. É direito de defesa da outra parte. O juiz vai Jóia. tomar uma decisão sem a outra parte ter conhecimento, é complicado. Beleza, bacana. Vamos lá. Quem mais? Érica, pode falar, Érica. Gente, os demais colegas podem escrever aí no grupo também, tá? A gente está monitorando o grupo de WhatsApp aqui. Então, nesse caso aí, o juiz errou, acertou, e se ele errou por quê? A gente tem que dar o fundamento jurídico. Pode falar. Então, o juiz errou, ele teria que ter dado uma oportunidade a Pedro, né, de explicar, falar sobre o documento, né, que Fátima anexou, e depois ele poderia proferir a decisão, né? Ah, legal, bacana. E em termos de princípio, Érica, qual que é o princípio aqui que foi ferido nesse caso? Conseguiu visualizar? Na verdade, na apostila tem, né, que diz que foram afrontados, né, tanto o devido processo legal e contraditório, e quanto às regras Ah, também do legal. artigo 9. Legal, bacana. É isso que a gente acabou de ver, né? A decisão surpresa. O juiz não pode tomar uma decisão contra uma pessoa sem ouvi-la previamente, né? Legal. Você disse artigo 9º, o Fabiano também disse artigo 9º. Beleza. Quem mais? Quem mais? O Marcelo colocou no grupo. O juiz feriu o ordenamento jurídico. Importante essa análise. Quando ele desrespeita um princípio e desrespeita uma regra, ele fere todo o sistema, tá? É uma análise também bem legal. Quem mais? Vamos lá, vamos abrir o microfone aí. O juiz acertou, o juiz errou. Se ele errou por quê? Ele feriu regra, ele feriu princípio. Quem mais? Mais alguém aí quer abrir o microfone? Alberto, Tiago, Elaine. Vamos lá, a Dani escreveu, né? O juiz não deu direito de defesa à outra parte. Isso mesmo, o juiz tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório, que são princípios importantes no texto constitucional. Perceberam como que vocês estão conseguindo trazer fundamento jurídico? Não basta dizer que ele errou por quê, tá? Mais alguém, gente? Vamos lá, mais uns 2 alunos aí, abrir o microfone. Mais alguém?
Vamos lá, tem uma pergunta interessante no grupo. Eu só não consegui identificar o nome aqui do aluno ou da aluna, né? Depois manda o nome para nós aí, que eu não consegui identificar. Marcos. Opa, beleza, Marcos. Mesmo se a prova for muito clara, é necessário o direito de defesa? Sim. É o que os colegas disseram aqui, Marcos, tanto a Érica quanto o Fabiano, e foi aquela tela do artigo 9º do CPC. O artigo 9º, ele traz uma regra importante, né? Não será proferida uma decisão contra alguém sem ouvi-la previamente. Então, é uma regra, tá certo? Então, assim, o processo, ele tem uma ordem, ele tem uma sequência. Não pode de uma hora para outra aparecer um documento do nada, o juiz atropelar o momento do processo e sentenciar contra a pessoa, né? Agora, o detalhe aqui, gente, que é importante nós também pensarmos que a defesa já foi feita, tá bom? Ele apresentou a contestação, lembram disso? Lembram disso? Ele apresentou a contestação. Então, ele exerceu o direito de defesa e o direito ao contraditório. Então, o que ele tem direito de se manifestar? Sobre o documento novo. É aqui que é o negócio. Vocês falaram, está bem correto. Tudo bem? Então, qual que é o direito que ele tem que o juiz desprezou? O direito que ele tem de se manifestar sobre o documento novo, porque a defesa dele ele já apresentou. Tá joia? Fabiano, pode falar. Professor, cabe recurso da sentença proferida pelo juiz, uma vez que foi juntada a documentação nova e não foi levado ao conhecimento para uma defesa. Exatamente, exatamente. Aí o Fabiano já fez uma análise mais à frente, né? O juiz, beleza, Sérgio, o juiz proferiu essa sentença. Nós estamos unânimes aqui que ele errou, que ele desrespeitou alguns princípios, desrespeitou também algumas regras, né? A sentença ela é o quê? É uma sentença nula. Uma sentença nula, tem nulidade. Tudo bem? A parte tem direito de recorrer? Tem, cabe recurso. Ela vai recorrer e vai defender no seu recurso a nulidade da sentença. Tudo bem? Tranquilos? Vocês acertaram, estão corretos, sem nenhum problema, tá? Então, isso que tem que ficar claro. A defesa ele já apresentou. O documento ela junta no processo depois da defesa. Então, direito de defesa ele já apresentou. Mas como é um documento novo, ele tem o direito de se manifestar sobre o documento novo. Ele tem o direito de contradizer o documento novo, certo? Quem garante que aquele documento é autêntico? Quem garante que aquele documento não é adulterado, fabricado? Quem garante que aquele documento não tem ali falsificação documental? Ele, o Pedro, pode dar uma outra versão. Quando a gente dá uma outra versão, a gente está dando o nosso contraditório, certo? Isso aqui tem a ver com a democracia, né, pessoal? Por isso que ampla defesa e contraditório tem um peso importante, porque tem a ver com a democracia. O que é democracia? É ouvir todos, é o direito de todos serem ouvidos. Perceberam? Tranquilos? Vamos lá, então os colegas estão perguntando aqui, quantas vezes há o direito de recorrer? Não é questão de quantas vezes, né? É quantas vezes juridicamente é possível recorrer. Então saiu a sentença, recorro. Ah, vai para a segunda instância, perdi, tem outros recursos. Então a gente vai ter um limite de possibilidades recursais. Vai chegar um momento que não tem mais peça recursal, e aí se encerra o seu momento. Mas a gente não pode responder aqui em termos numéricos, beleza? O que deve ser feito para conseguir anular esse processo? É justamente isso aqui que a gente está conversando, Tiago. É a importância da aula de princípio. O juiz quebrou um princípio. Então, a sentença ela é nula. Então, nesse caso, você como advogado de Pedro, o que você vai colocar no recurso? A nulidade do juiz, porque ele feriu os princípios. Entendeu? E feriu também algumas regras. E aí ele tenta, né? Ele vai tentar anular aquela sentença. Tudo bem? Vamos caminhar aqui para o próximo caso.
O segundo caso é o caso que está na apostila, né? Que inclusive nós colocamos aqui no início da aula. Vamos lá. Em um processo em que Joana litiga com Lúcio, o juiz proferiu a sentença de procedência da ação em favor de Lúcio. Na sentença, apenas fez um relatório dos principais eventos do processo, limitando-se após reproduzir os pedidos que tinham sido apresentados por Lúcio, mas sem qualquer fundamentação. E a pergunta que não quer calar, pessoal, a sentença está correta? Está errada? Se está errada, por que está errada? Agora nós já mudamos o caso. Podem escrever aí. Se estiver errada, por que está errada? Ele feriu o princípio? Qual? Ele feriu regra? Qual? Quem quer falar? Pode levantar a mãozinha aí. Quem quer escrever, pode escrever. Nós temos que dar a resposta jurídica. Ele está certo? Por quê? Ele está errado? Por quê? Beleza? Ó, a Érica está ponderando. Ele feriu o princípio do devido processo legal. É uma análise. Quando você fala que o devido processo legal foi ferido, significa que o juiz deixou de fazer algo. Nesse caso, Érica, o que ele deixou de fazer? O que está errado nessa sentença? Ele não fez o quê? Professor. Oi, pode falar. Fabiano, eu acho que faltou, ele não deu fundamento. Entendi, Fabiano. Ele não fundamentou a decisão, né? Beleza? Sim. Fere o devido processo legal? Fere o devido processo legal? Fere. Sim. Está corretíssimo. Mas ele também fere a regra da fundamentação. Pode falar, Érica. Quem mais, colegas? Vamos lá, pessoal. Cadê os colegas? Vamos todos participarem. Pode falar, Érica. Escrever lá, mas deu uma travada. Ele limitou o seu relatório, né? Porque a outra parte tinha o direito de responder com argumentos. E ele não fez isso, ele já tomou a decisão. E aí, no caso, poderia ser igual o outro também, poderia ser considerada nulo, conforme lá o artigo 93, no inciso 9º da Constituição Federal. Legal. Perfeito, isso mesmo. Ó, a Érica já deu o fundamento jurídico constitucional, tá? É o que vocês disseram. Mas cadê os demais colegas? Vamos lá. Tiago, Aline, Alberto, Gilmar, Elaine. Vamos lá, vamos debater, vamos dar opinião. A sentença, ela está correta? Não está correta. Por quê? Porque o Fabiano disse, ele não fundamentou. Certo? Beleza. O fato dele não fundamentar fere o quê? E é aí que a gente tem que entrar. É aí que a gente tem que descobrir. Ele não fundamentou. Isso é um fato. Beleza? Vamos trazer para o mundo jurídico. Ele não fundamentou, o que isso implica para nós? Ele quebrou alguns princípios e algumas regras. Quais? Já colocaram aqui, devido ao processo legal. Está correto. Então, ele feriu o princípio do devido processo legal. Tá? A Érica está dizendo, o artigo 93 da Constituição Federal, nós acabamos de ler, inclusive, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário, né, devem ser fundamentadas. Então, o que é isso, pessoal? Isso é uma regra. Então, a sentença aqui feriu o princípio e feriu regra. A gente não pode colocar também que feriu a eficiência. Não tem o princípio da eficiência dos órgãos públicos? Né? Olha só, ele deu um relatório e depois do relatório ele já foi para o pedido. Mas ele não explicou por que Fátima ganhou. É Fátima, né? O nome dela? Esqueci agora. Por que ela ganhou? Né? Por que ela ganhou? Joana. Ele não explicou, ele não... Ah, Joana, beleza. Por que ele não explicou por que Joana foi a vencedora do processo? Beleza? Agora, por que ele tem que explicar? Porque eu tenho o direito de recorrer. Olha que interessante, uma coisa puxa a outra. Vamos analisar que você é advogado do cidadão que perdeu.
né? Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci aqui. É Joana contra quem? Lúcio. Joana contra Lúcio. Então, olha só, vamos analisar que Lúcio te contrata. Lúcio te contrata para você recorrer. Você vai pegar aquela sentença, mas espera aí, por que a Joana ganhou? O juiz não escreveu, perceberam? Uma lógica, uma coisa puxa a outra. Então, tá correto, é nulo, totalmente nula. Tudo bem? Então, ele feriu o princípio do devido processo legal, ele feriu a regra que tem que motivar as decisões, né? Ele feriu também o princípio constitucional da eficiência dos órgãos públicos. Poder Judiciário, juiz é um órgão público, então ele também se encaixa. Ele feriu a legalidade, não é isso? A lei vai dizer que o juiz tem que fundamentar. Eu posso perder o meu processo, mas eu tenho um direito de saber o porquê. O que mais que ele feriu, gente? Outro princípio, o princípio da publicidade. Ele não deu publicidade. O juiz, ele sabe os motivos da derrota de Lúcio, mas ele não deu publicidade, ele não escreveu. Perceberam? Tanto de situações aqui que o juiz desprezou. E aí o que a gente vai fazer? Recorrer. O que nós vamos pedir? A nulidade. Vamos pedir para anular a sentença. A sentença feriu regra, feriu princípio, sentença nula. Tudo bem? Por isso a importância da nossa matéria. Por isso que aqui a nossa apostila, o sistema Croton, reservou uma unidade 2 inteira sobre esse assunto. Nós temos que identificar se é princípio, se é regra, o peso disso e as consequências. Tudo bem? Vamos lá. Eu acho que eu separei para vocês aqui um exercício de pré-aula, tá? Um exercício de pré-aula. Isso aí está no AVA, tudo bem? Eu vou pedir só para desligar aí o som por enquanto, tá? Porque está dando eco. Vamos lá. Esse é um exercício que está lá no pré-aula. Professor, é para fazer lá? Não, nós vamos fazer aqui. Depois você vai lá, responde, enfim, ganha os pontinhos. Ou não sei se teve alguém que já fez, né? Turma, aproveitar um parênteses. Os exercícios de pré-aula, eles são importantes porque você, fazendo o exercício antes da aula, você já tem contato com a aula. Então, você já tem informações sobre a aula que o professor vai ministrar na semana daquele assunto. E aí, se você ficar com dúvidas, você vai trazer as dúvidas para o ambiente de aula. Sérgio, e o pós-aula? O pós-aula é exercício de fixação. Você vai fixar aquilo que você aprendeu na sala de aula. Entenderam? Como o sistema Croton ele é diferenciado. Esse sistema você não encontra em outras faculdades. Então, vamos lá. Em linhas gerais, pode-se afirmar, conforme doutrina, que as disposições normativas que integram o direito destinam-se a fixar, genérica e abstratamente, as normas de condutas a serem seguidas pelos indivíduos integrantes de determinada sociedade, objetivando com isso esclarecer, nortear e orientar a conduta desses sujeitos. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando, em linhas gerais, das normas, dos princípios e das regras. Então, as atividades nossas de pré-aula e pós-aula, o sistema Croton usa muito isso. Tem uma primeira parte, que é a parte das afirmações. Então, nos exercícios, vocês terão um texto inicial, que é um texto que afirma, tá bom? O objeto da questão. Então, a partir dessas afirmações, nós vamos responder agora se é verdadeiro ou falso. Então, esse texto todo aqui do exercício, ele está colocando a vocês, ó, eu vou te passar agora alternativas relacionadas ao assunto norma jurídica. E nós já aprendemos hoje que normas são conteúdos genéricos, né? É um conceito genérico e a gente tem as espécies, princípios e regras. Tudo bem? E agora, eu queria deixar isso aqui para vocês, para a gente responder o que é verdadeiro, o que é falso. 5 minutinhos, tá bom, pessoal?
Aqueles que puderem escrever no WhatsApp aqui fica mais fácil, tá? Não tem bate-papo, né? E se você levantar a mãozinha aí, eu tô com a tela cheia, eu não tô vendo. Então, quem puder, escreve para nós aí. Tá? Você vai escrever. Verdadeiro, falso, ou falso. É dessa maneira que você vai escrever. Tá? Tudo verdadeiro, tudo falso. O que vocês acham? Já escreve para nós aí as quatro respostas que você entende. Vamos lá, 5 minutos. Quem já tem as respostas aí pode escrever no nosso grupo, pessoal. O bate-papo está com problema, né? Se você levantar a mãozinha aí, eu não vou conseguir visualizar agora, que eu estou na tela cheia. Vamos dar prioridade aí no grupo de WhatsApp, que vai ser mais rápido. Pessoal, não precisa colocar no grupo aí nas respostas os motivos, as explicações, tá? Aí, ó, o Marcelo colocou ali, ó, 1, 2, 3, 4, colocou se é verdadeiro ou falso, tá? Você pode colocar também as iniciais, VF, VF, beleza? Do jeito que o Fabiano colocou, não tem problema não, tá certo, Fabiano, pode colocar. Pode colocar o número, pode colocar só as siglas, tá bom? Vamos lá? Beleza. Quem mais? Vamos lá. Tem poucas respostas, hein? 1, 2, 3, 4, 5. O que mais? Temos mais alunos aí na sala. Vamos escrever no WhatsApp, pessoal, para ficar mais fácil, tá? Senão eu vou ter que sair da tela cheia aqui. Não tenha medo de errar, não. Se você tiver na dúvida, arrisca, dependendo, você faz o gol. Às vezes a dúvida sua é a dúvida de outros. Beleza? É o que eu digo, o momento de acertar, errar, cair, levantar é agora. Lá na hora da audiência, lá junto com o seu cliente, você tem que ser o mais perfeito possível, né? Que não significa dizer também que lá não vai errar. O erro é um traço marcante da humanidade, né? Se estamos errando é porque somos humanos. E isso é bom. Vamos lá? Quantas respostas aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais gente aí, hein? A
gente já está partindo para o final da nossa aula e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o lockdown. Vamos lá. Mais alguém? Mais alguém? Professor, estou na dúvida, estou pensando, estou com medo de arriscar. Arrisque. Vamos lá, tá chegando mais resposta aí, tá? Estou monitorando o WhatsApp. Falta 1 minuto para encerrar os 5. Beleza. Vamos lá, acho que já deu aqui, né? Tá chegando mais alguma resposta. Beleza. Vamos lá. Olhem só. VV, F, F. VV, F, F. Vamos ver como é que a turma foi aqui. VV, F, F. Beleza? Ué, parece que ninguém acertou. Vamos lá. Primeira questão. Os princípios têm por objetivo nortear o operador do direito em adotar uma diretriz de interpretação e até mesmo de avaliação da validade da regra jurídica. Verdadeiro, pessoal. Tranquilo aqui, né? Marcelo acertou? Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, hein? Marcelo acho que foi o único que acertou. Beleza? Alternativa aqui verdadeira, né? Eu acho que todos colocaram. Todos colocaram verdadeiro aqui, eu acho que não tem dúvida. Tudo bem? Segunda alternativa. Os princípios jurídicos são bases que o próprio sistema jurídico fornece aos intérpretes quando da aplicação de qualquer norma. Correto. Lembram daquela expressão ali do mandamento nuclear, norma, alicerce, critério de interpretação? Tá correto. Tranquilo, tá? Não tá falso aqui, não. Vamos lá. A norma jurídica é espécie do qual são gêneros, princípios e regras. É o contrário, né? A norma jurídica é o gênero. É isso? É o gênero. Então é o contrário. Tudo bem? Por último, princípios são comandos normativos do que deve ou não deve ser realizado. Isso é regra. Então é falso. Tudo bem, pessoal? A questão aqui não é se você acertou ou errou. A questão aqui é aprender, é o aprendizado. Tá? Então, por que é falso? A última alternativa. Porque ali é uma regra. E ele está colocando que é princípio. Tá bom, gente? Mas valeu, né? Esse exercício, ele traz as ideias da aula de hoje. E é um exercício que está lá no AVA. Então, você pode entrar depois, fazer lá, que você vai ganhar uns pontinhos, inclusive. Tá aqui, ó. VV, F, F. Beleza? True, true, false, false. Turma, vamos lá. Eu quero deixar para vocês aqui, a gente está encerrando a aula, tá? Quero deixar para vocês aí, ó. A Laís, se puder tirar uma foto, alguém aí do grupo, tira uma foto, compartilha aí, tá? Uma pesquisa para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. E na apostila você vai achar, você vai encontrar na nossa apostila, tá? Existe um princípio mãe do processo? Se sim, qual? Explique-o. De todos os princípios processuais, tem um ou outro aqui que se destaca, né? Obrigado aí, Andressa. Tem um ou outro que se destaca? Se você pegar os princípios que existem no nosso processo, nós ainda vamos estudar quais são esses princípios dentro do processo.
Estudamos hoje alguns, existem outros. Tem um que se destaca? Tem um que é o princípio mãe, é o princípio mor, é o princípio, não que ele seja o mais importante, mas é aquele que se destaca perante os demais, né? É o carro-chefe, né? É aquele que está no ponto de liderança. Tudo bem? Sérgio, é para entregar alguma coisa? Não. É para apresentar em grupo? Não. Para ler durante a semana, pesquisar nos livros, na apostila, na internet, tá? E para a semana que vem, ou na nossa próxima aula, a gente faz um debate sobre isso. Tudo bem, gente? Uma dúvida aqui? Turma, ó, antes da gente falar um pouquinho aí do lockdown, alguma dúvida da aula de hoje? Alguma dúvida? Alguém quer levantar a mão, abrir o microfone, comentar algo? Deu para entender? Não deu? Pode falar, Fabiano. Professor, tranquilo. A aula foi muito boa, muito conteúdo bom. Gostei muito. A dúvida Legal. minha Valeu. Pode falar. é se o senhor colocasse alguma coisa para a gente, a questão da prova semana que vem, né? Ah, legal, bacana. Alguma coisa. Tranquilo. Tá. Vamos lá. Mais alguém aí? Mais alguém tem alguma dúvida? É verdade, ô Marcos. É muita informação. É muita informação, né? O sistema Croton, semanalmente, né? Ele dosa vocês com muitas informações. Pré-aula, aula, pós-aula, apostila. Inclusive, não sei se perceberam, na apostila de vocês, quando você encerra a unidade, tem simulados. Tem simulados, que não são os exercícios de pré-aula. Então, peguem aí a unidade 2, seção 1. No final dela tem simulado. Tá bom? É mais uma maneira de vocês treinarem aquele conteúdo. Tudo bem? Gente, mais algum comentário aí? Alguém quer abrir o microfone, perguntar algo, falar algo, tirar alguma dúvida? A lista me parece, Fabiano, que a Laís já postou aí, né? Acho que já está aí no grupo. Já está. Ela posta sempre no começo da aula. Mais alguém quer fazer algum comentário aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Vamos lá. Para a gente encerrar, então, aqui a nossa aula, 2 pontos, né? Cadê o Christian? O Christian está aí? O Christian que pediu para falar do lockdown. Ele está aí? Cadê o Christian? Dá um salve aí, Christian. Pode ser no grupo. Ó, vamos lá. Turma, com relação à prova, provavelmente o professor Regis, ele deve dar mais detalhes a vocês, ou já deu, né? Eu vou falar da minha prova. Não tem questão de concurso, tá? Não tem questão de exame de ordem, questão da OAB, beleza? Nós temos, são 8 questões, se eu não estiver enganado. São 6 questões fechadas, né? Me parece que 2 abertas. No total, 1000 pontos, tá bem? Mas o professor Regis talvez já falou, vai falar algo a vocês são os calouros. Vocês tiveram acesso no portal há pouco tempo, né? Então, provavelmente, o professor Regis vai trazer algumas informações acadêmicas aí para vocês importantes. De todo modo, dúvidas que tiverem, podem também entrar em contato com ele. Tudo bem? Turma, o que a gente pergunta é coerência com a matéria. Eu não vou fazer revisão de prova, né? Eu não vou dar dica para vocês, tá certo? O que a gente faz é explorar questionamentos que são debatidos em sala de aula. Nada impossível, nada difícil, nada muito profundo, tá? Então, o que a gente sugere? Pegar aí o material das aulas, o PowerPoint, vocês têm a apostila. Então, faz a leitura ali, né, daquela unidade, nós já passamos a unidade 1,
Hoje é a primeira aula da unidade 2, então vocês têm praticamente 5 sessões de matéria. Aí vocês vão pegar esse PowerPoint PDF que eu enviei para vocês, que já está lá no AVA. Você vai fazer uma leitura do material que o professor envia, mais a apostila, mais as anotações. E se ficar com dúvida, nossa, eu estou com dúvida nisso daqui. Você vai lá no canal do YouTube e puxa aquela aula. Fazer os exercícios de pré-aula, de pós-aula, que são exercícios de aprendizagem, né? Uma maneira prática de você fixar o conteúdo, tá? Acabei de dizer a vocês agora, no final da apostila, no final de cada sessão da apostila, você também tem aí simulados, treinos simulados. E outra coisa, tem muitos alunos que fazem um estudo coletivo, um estudo em grupo, né? Vocês têm aí uma turma, vocês têm maneiras de se conversarem, fazer chamada de vídeo, aplicativo Zoom, o Google Meeting, através do Facebook, Instagram, sei lá. Você fazer um estudo junto, coletivo, ou montar um grupo de WhatsApp, pouca gente sabe. Você pode montar um grupo de WhatsApp e ter uma conversa coletiva ali daquele grupo, né? Combina tal dia, tal horário e aparece ali todo mundo ao vivo naquele grupo de WhatsApp. Então você pode também usar essa estratégia, que é a estratégia do estudo compartilhado, do estudo coletivo, tá bem? Ainda mais, né? O colega está dizendo aqui, mas tem muita matéria e tal, muito conteúdo, sim, muito conteúdo. Então, se vocês se esforçarem, se vocês fizerem um estudo em conjunto, às vezes, né, a dúvida sua é a dúvida de outro, mas às vezes o outro pegou a matéria, captou a mensagem e você não. Então, também fica essa dica para vocês. Eu acho que é uma alternativa legal. Com relação aos veteranos, o pessoal que está no segundo período, nós temos ali, acho que 3 ou 4 alunos que fazem tudo em conjunto. E eles fazem à distância, tá? Então, eles tiram as dúvidas em conjunto, eles estudam em conjunto, eles pesquisam em conjunto, eles apresentam trabalhos em conjunto, tá certo? Então fica essa sugestão aí para vocês. Dúvidas aparecem, até porque não tem só a minha matéria, né? Vocês vão fazer prova dos outros professores. Mas vamos aproveitar aí, tem um feriado amanhã, tem sábado, tem domingo, tá certo? Vocês têm um grupo, toda a faculdade tem um grupo fechado de alunos que não tem professor, né? Dúvidas que tiverem, vocês vão compartilhando lá. Tá em tal página da apostila, tá em tal página do material do PDF, tá lá na aula gravada, aula número 3, número 4, número 5, depois de 30 minutos, 40 minutos. E, gente, também estamos à disposição. Vocês têm aí os nossos contatos de todos os professores. Se estiver estudando fim de semana, bater uma dúvida, mandar um e-mail para a gente, né? A gente também tenta aí ilustrar de alguma maneira, clarear alguma coisa, tá bem? Por isso que é importante o aluno, nas aulas, ele ser assíduo, ele ser frequente, ele anotar tudo, ele questionar, ele participar, né? Por isso que é importante, porque ele está ali, ele está digerindo a informação. E não é apenas uma informação, são várias, né? Então, fica essa dica aí para vocês, tá? As questões somos nós mesmos que realizamos, não vem pronta da faculdade ou do sistema Croton, cada professor realiza a sua prova, e isso é bom, porque eu sei que eu ministrei para vocês e eu sei o que eu posso cobrar, tá certo? Beleza? Não tem pegadinha. O que a gente sugere é que o aluno faça com calma, com paciência, né? Vocês terão aí 4 horas de prova, eu acho que é das 7 às 10, eu acho, tá? Depois o professor Regis, ele esclarece isso para vocês, tá? Então, não fazer correndo, né? Eu fiz em 10 minutos, 20 minutos, depois ele se surpreende. São questões fechadas e abertas. Questões abertas são questões que o aluno tem que pôr o raciocínio dele, tem que fundamentar. Olha a aula de hoje, fundamentação, certo?
Então, tem questões abertas. Eu gosto muito assim, justifique a resposta. Explique de maneira fundamentada. Entenderam? Às vezes tem lá, né, uma perguntinha, é sim ou não? Justifique a resposta. Então, não basta colocar sim, não. Você tem que justificar. Por que sim? Por que não? E o que eu pergunto são situações bem objetivas, tá? Não vou colocar texto grande para vocês, tudo bem? A gente segue aqui, né, a metodologia do Grupo Croton, em que o aluno ele tem que interpretar o enunciado, a pergunta, e depois chegar nas alternativas, conseguir achar a resposta. Então, nós temos verdadeiro ou falso, temos assinale a alternativa falsa. Eu coloco muito assim, é correto afirmar que, pode-se afirmar que, é bem verdade afirmar que, à exceção de. Então, tem que ficar atento, né? No finalzinho da pergunta ali, tem que ficar atento. Às vezes o aluno perde ponto de bobeira. E também, né, pessoal, você vai fazendo lá uma questão, põe um rascunho de lado, já anota ali. Já anota, né? Tudo bem? Deixa anotado ali o rascunho para você, ó, isso aqui eu já respondi. A alternativa é essa. Beleza? E outra coisa, você está ali numa questão, você está ali meia hora nela, nossa, não sai. Nossa, não sai. Passa para outra. Isso é dica de cursinho, né? Passa para outra. Certo? Vai naquelas questões que você tem mais facilidade e procura os temas. Ah, tem uma questão aqui que ele está falando de contraditório, ampla defesa. Que aula que é essa? Princípio. Então você vai lá e procura o material da aula de princípio. Entendeu? Praticamente, em linhas gerais, é isso. Tudo bem, gente? Turma, rapidamente. Cadê o Christian? Christian saiu? O Christian não está na sala? E o lockdown? Vamos falar um pouquinho ou deixa para uma outra ocasião? Não está muito relacionado à nossa matéria, mas como a gente começou a aula um pouco mais tarde, a gente pode aqui ficar mais uns 10 minutinhos. O que vocês acham? Vamos falar do lockdown ou vamos deixar isso daí para um outro encontro, para vocês descansarem aí e começarem a estudar? Ah, professor, você poderia falar, né? Pelo menos clareia mais um pouquinho. 10 minutinhos, coisa rápida. Vamos lá. E os demais colegas aí? O que vocês acham? Eu Sim quero ou não? também, Sim, professor, sim. Alessandra. Joia. Eu estou Quem aqui na maior mais? Quem mais? expectativa. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Eu prometi, né? Vamos cumprir a promessa. Turma, mas deixa eu esclarecer antes aqui, tá? O conteúdo da aula de hoje, ele já se encerrou. Aqueles que quiserem, né, sair da sala, fiquem à vontade, tá? A gente vai debater aqui em 10 minutinhos um assunto polêmico, que às vezes as pessoas migram para a área política, papapá, papapá. Tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho aqui do lockdown do ponto de vista jurídico, constitucional, né? E vou abrir também para ver se alguém quiser comentar algo. Então a gente vai gastar uns 10 minutinhos. Será um prazer aí que todos permaneçam. Mas se alguém quiser sair também, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Foi o Christian que deu uma cutucada, né? Mas pelo jeito aí, ele saiu para o intervalo e eu acho que ele não voltou. Então, depois ele pega a aula gravada aí, tá bem? Turma, vamos lá. Quando falamos em lockdown, o que está acontecendo no Brasil? Está sendo decretado o lockdown por decreto, né? Tá? É uma redundância. Decreto o lockdown por decreto. Então, o que acontece? Prefeitos e governadores estão determinando lockdown municipal, distrital, regional, estadual, via decreto legislativo. Só que qual que é a questão aqui? O decreto não é lei. Aqui a gente já tem um primeiro problema, tá? A gente já tem um primeiro problema. O decreto é um ato legislativo de prerrogativa do chefe do poder legislativo, do poder executivo, perdão. Então, o decreto, o prefeito, ele faz o decreto, o governador faz o decreto, ele não precisa de ordem
dos vereadores ou dos deputados da Assembleia, enfim. Ele tem um ato que é o chamado ato discricionário, depende dele. Vamos colocar isso no decreto, tá? Daqui a pouquinho a gente abre para vocês aí, tudo bem? Eu vou expor aqui de maneira bem rápida, tá? Então, essa é a primeira ideia, é o primeiro debate, tá? Se ele pode determinar o lockdown via decreto. Sérgio, o que você acha? Não é o que eu acho. Direito constitucional, a doutrina constitucional entende que esse lockdown só pode ser mediante lei. Porque nós temos na Constituição, no nosso sistema, o princípio da legalidade. Você só pode fazer algo e deixar de fazer algo mediante lei. Então, esses lockdowns não estão sendo determinados via lei, via decreto, tá? Então, respondendo aqui a pergunta do Christian, né? Tem inconstitucionalidade? Sim. Do ponto de vista de atividade normativa, de produção normativa, sim. Temos aqui um problema crônico de desrespeito ao princípio da legalidade, que está na Constituição, está lá no artigo 5º, vai ter um inciso que vai falar da legalidade. O que o prefeito teria que fazer? Olha só, pessoal, teria que fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara dos Vereadores, chamar o seu líder de governo e pedir urgência na tramitação. Passaria primeiro turno, segundo turno, lei municipal. Aí é uma outra história. Mas mesmo assim tem problemas, tá? Porque a gente também tem uma outra ideia. Qual que é a outra ideia, pessoal? Olha como que direito, tudo depende. Às vezes não é isso que sai da imprensa, não é isso que sai em rede social, né? Nós temos atribuições. Aquilo que prefeito pode pôr em lei e aquilo como governador pode colocar em lei estadual. Então, também há um entendimento que para você criar restrição de circulação no nosso país, no território nacional, é ato exclusivo do presidente da República. Então, ainda que tenha lei municipal de lockdown, que pelo menos o caminho é o caminho correto, do ponto de vista normativo, tem um debate de que esse conteúdo o prefeito não pode legislar e nem o governador. Então, a gente teria aqui uma segunda inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade de conteúdo, de mérito, não é de forma. É um conteúdo que é a atribuição do presidente da República. Certo? Porque a gente está falando de território nacional, não é território federal. Não tem um Brasil municipal, um Brasil estadual, um Brasil distrital. A gente tem Brasil. Tudo bem? Então, para fechar as fronteiras de uma cidade ou de um estado, né, segundo a doutrina constitucional, é atribuição do chefe do Poder Executivo Nacional, que é o presidente da República. Sérgio, mas por que no Brasil está essa bagunça? E vamos lá, pessoal. Tivemos, no ano passado, um julgamento no STF. E é aqui que eu, pelo menos, penso assim. Vocês podem até cutucar o professor Regis. O professor Regis é mestre, doutor e pós-doutor em Direito Constitucional. Tá? O que eu acho também? Que o nosso STF, no ano passado, ele foi indagado a respeito sobre quem tem a autoridade para criar, né, normas relacionadas ao combate da pandemia. E o que o STF fez? O STF deu autonomia. Ele falou o seguinte, o STF, não, no âmbito municipal é o prefeito que resolve tudo. No âmbito estadual é o governador que resolve tudo. Entendeu? Então, quer queira, quer não, vamos lá, eu não estou fazendo juízo político. Quer queira, quer não, o STF, nesse julgamento do ano passado, ele enfraqueceu os poderes do presidente da República. Ele tirou atribuições constitucionais que seriam exclusivas do presidente e repartiu com governadores e com os prefeitos.
Só para ter uma ideia, eu acho que a maioria aqui é de Itajubá, não é isso? A maioria, né? A maioria, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui Itajubá, que é a sede da nossa faculdade, do nosso curso. Beleza? Temos um decreto municipal, que no seu artigo 3º, coloca lá atividades que são essenciais e que podem funcionar. Só que o município de Itajubá, o nosso prefeito, isso na gestão passada, aderiu ao Plano Minas Consciente. Quando ele adere ao Plano Minas Consciente, ele tem que seguir as restrições do governo. Então, o nosso prefeito colocou no artigo 3º algumas restrições que não estão no governo. Perceberam a bagunça que ficou? Sérgio, exemplo, igreja. Igreja. Hoje não pode, né, as igrejas, sejam católicas, as evangélicas, as protestantes, funcionarem. Mas a onda roxa do Plano Minas Consciente do governador diz que pode funcionar. Entenderam a bagunça que ficou? A prefeitura segue um plano do governo, o plano do governo fala X, o prefeito fala Y. E aí? E aí? Tá? Não estou fazendo uma análise política e nem de necessidade ou não de lockdown. Se está certo ou não, tá? Que aí a gente vai lá para o lado político da coisa. Não é isso. Então, estou trazendo para vocês aqui 3 situações jurídicas e técnicas. Respondendo aqui ao Christian, né? Que eu acho que não está aqui no grupo. É inconstitucional? No meu ponto de vista, sim. Você não pode decretar o lockdown via decreto. Tem que ser lei. Mas é somente o presidente da República. Beleza? Então, no meu ponto de vista, é sim inconstitucional, tá? Do ponto de vista jurídico, pelo amor de Deus. Tudo bem? Ah, mas o lockdown é necessário para frear a pandemia. É uma outra análise. Tá? É uma outra análise. Uma análise que vai para a medicina, vai para a ciência, né? Tá bom, pessoal? Tá? Não sei se respondi, não sei se gostaram das respostas. E quero aqui abrir também. Alguém